Uma cota. Ah, sim. Fique à vontade, a casa é sua bênção. A fala está com a senhora. Bom, saudações, né? Peço aqui licença aos nossos ancestrais, que nos conduz até aqui. Peço também licença a Goa Exu, que me permite, a partir da minha fala, chegar à compreensão, ao entendimento, com afeto, respeito e muita amorosidade. Salve Maria, a benção, benção meu povo, Gil, prazer te rever aqui. Ludaiola está aqui também. Para mim é uma honra, eu agradeço muito o convite e começo então aqui a me apresentar um pouco para vocês. Meu nome de registro é Cássia Cristina, né? Eu nasci no terreiro de Candomblé, na verdade um terreiro de Umbanda, que em 2006 nós nos auto-reafirmamos como comunidade quilombola Manzumbus Caiango. Manzo significa, é um território de preservação das tradições da cultura dos povos banto, então Manzo significa casas, Caiango é o orixá, né, que protege e coroa a minha mãe, a cabeça da minha mãe, no Queta, em Ançã. Umbunzo quer dizer a força, então é a casa da força de Inhã, Manzumbus Caiango. Aos 15 anos eu iniciei dentro do terreiro, né, e recebi o meu nome, Kidoyalê. Macota é o meu cargo ao qual eu contribuo para a manutenção das tradições do meu território. E Kidoyalê é o meu nome ancestral, entendendo que foi a primeira violência, né, da nossa identidade arrancada quando fomos sequestrados de África. E aí, dentro do terreiro das tradições banto, nos é possível, a partir da nossa ancestralidade, resgatar o nosso nome de tradição. E eu gosto muito de falar do meu nome de tradição, porque é a partir dele que eu entendo qual que é o meu lugar dentro da terra, dentro desse mundo. E que Doyalê quer dizer pequena mãe que ensina, então eu tenho sempre que aprender para poder ensinar. O Quilombo Manzo, ele surge na década de 70, na verdade foi fundado pelo preto velho da minha mãe, Pai Benedito, é o mentor espiritual, e Pai Benedito, então, entendendo que ele queria reconstruir a senzala dele. E isso me trouxe uma curiosidade, porque eu queria sempre, a gente sempre ouvia as histórias tristes da senzala, né? E botar fogo na senzala, no engenho, e aquilo eu achava muito estranho. Eu vivia desde criança perguntando para Pai Benedito por que ele queria que a gente vivesse numa senzala. E aí ele disse para a gente que era na senzala que a gente guardou a nossa história, guardou as nossas tradições, e é na senzala onde a gente podia ser quem nós éramos e cuidar um dos outros. Então, ali ele já traz para mim uma grande importância, né, do que é o nosso território. É um espaço onde cuidamos um do outro e preservamos as nossas histórias a partir das nossas heranças culturais. E então a gente cresce sendo educada, é um território constituído por mulheres, e a gente cresce, então, a única referência paterna que a gente tem presente, né, na nossa formação, no nosso envolvimento, é o Pai Benedito, é o preto velho da minha mãe e as entidades dela. Então, a partir dali, a gente começa a receber uma outra orientação de como que nós, né, nascemos como ser, e na medida que a gente vai envolvendo um com o outro e com o território, a gente vai se transformando em humano. E assim, então, a gente sempre se compreendeu dentro do nosso território. Chegou um momento que a gente tinha que ir para a educação. Nós fomos criados muito reservados aqui dentro da comunidade, muito selecionados, porque a gente vivia num bairro que foi fundado pela Polícia Militar,
né? Esse bairro foi fundado a partir do 1º Batalhão da Polícia Militar, e muitas famílias negras, para as que já estavam aqui antes mesmo da construção da cidade, vieram para cá em busca de trabalho. E aí a minha criança ainda, veio com a família da minha avó. E assim, aos 8 anos de idade, minha mãe começou então a ter alguns tipos de problema de saúde, e aí uma médica, de tanto ela ir no mesmo hospital, que era o pronto-socorro, uma enfermeira que era kardecista fala com a minha avó que possivelmente o mal que a minha mãe tinha poderia ser espiritual. E aí minha avó leva minha mãe a um terreiro de Umbanda, e ali então começa a manifestar as entidades, e Pai Benedito é esse preto velho que acaba sendo uma referência na cidade. E a partir dali então, Pai Benedito, fazendo bênçãos, simpatias, orações, ele começa então, ele atende um patrão da minha mãe, e aí esse patrão da minha mãe fica contemplado com a cura, e ele busca, então, ele quer retribuir o preto velho, e aí o preto velho fala, então você me dá um pedaço de terra para que eu possa fazer a minha senzala. E assim nasce a senzala de Pai Benedito, que vem a se tornar o Quilombo Manzunguns Caiambo. Então, toda a nossa criação, ela foi sentada no pé do Pai Benedito. Era uma casa com minha mãe teve 13 filhos, mas vivos, né, só fomos 6, porém, era uma casa de acolhimento. Era uma das regras que o Preto Velho colocava para que a gente pudesse morar dentro da comunidade, que essas portas fossem sempre abertas para o povo preto que buscava os cuidados e o acolhimento. Então, a gente chegou a viver numa casa com 16, 18 pessoas. E era casa de madeira, que a minha mãe mesmo construiu, junto com outras mulheres. Então, por uma questão, né, de ser um território preto, de matriz africana, onde mulheres solteiras ali criavam seus filhos, isso não era bem aceito para a sociedade do bairro. Então, a gente era muito reservado dentro do quilombo e só saía para ir para a escola. Porque no caminho da escola era muito estranho, porque a forma como as pessoas tratavam a gente era de uma maneira realmente de exclusão. Elas não permitiam que a gente circulasse o bairro. E dentro da escola, ainda a gente tinha um desafio maior, que era reafirmar a nossa identidade, porque por mais que a gente era tudo aquele pacote, vamos falar assim, aquele pacote que uma sociedade não aceita, a gente ainda assim entendíamos que era a partir dessa identidade que a gente ia reafirmar a nossa existência. Então, no caminho da escola, a gente ganhava pedradas, pessoas xingavam, usavam vários termos para a gente, né? E dentro da escola, nós tínhamos que ter um outro comportamento, que não era um comportamento onde a gente sentia que aquele espaço era parte, né, do nosso aprendizado. E aí eu lembro muito que, quando criança, muitas vezes a professora referia-se, né, aos colegas, as crianças, as outras crianças da sala de aula, com as patentes dos pais que elas representavam. Então, era filha do tenente, filha do coronel, filha do soldado, era sempre filho de alguma patente militar. E a condição para a gente estudar naquela escola, na verdade, ela veio como um favor, porque a minha avó era passadeira e passava roupa na casa dessa família que era diretora dessa escola. E era uma escola pública. E aí, essa diretora dessa escola, ela cedeu para a gente a vaga dentro da escola. Mas aí a gente entendia que, por exemplo, quando ia estudar, a gente sempre era excluído tanto do lugar da fileira da sala, das carteiras, como também no direito, né, a fazer perguntas, ou até mesmo de corrigir os cadernos, porque os nossos cadernos não era no conceito, né, da professora, os cadernos asseados, porque não eram encapados. Então, tudo isso me fazia ficar incomodada com a escola.
Além disso também, existia a questão dos próprios livros didáticos da escola, onde eles sempre referiam a nós no tempo da escravidão. E aquilo me incomodava muito, porque dentro da nossa comunidade, a gente não falava muito sobre, né, a escravidão como história do nosso país. A gente falava da escravidão como sofrimento, imposição, né, e limitação do povo preto. E as histórias que a gente ouvia sobre a escravidão, na verdade, era uma história do nosso autocuidado, né, para com nós mesmos, enquanto a maldade é alheia dos escravocratas. E isso não contava nos livros de história, né? A maldade direcionada a uma população que ainda daquela forma, né, nos violentava do nosso direito até mesmo de estar dentro da escola, não era colocado nos livros didáticos da escola. E aí, sempre quando a gente abria os livros, a gente via as nossas referências carregando sacos de feijão, servindo, né, aquela mão de obra para aquela população branca e patenteada dentro da sala de aula. E isso provocava vários tipos de racismo. A gente não entendia que o termo era racismo. O termo racismo, ele só vem agora nessa geração, que a gente fala que nós estamos na 6ª geração do Manso. E aí, então, eu sempre fiquei incomodada muito com a escola, e uma vez eu lembro que uma criança, né, filha de uma patente, puxou o meu cabelo. E como a gente tem uma questão muito forte com o cabelo, porque para a gente poder manter, naquela época, um padrão aceitável, né, higiênico dentro da escola, a gente precisava amarrar muito o nosso cabelo. Ou então trançar a ponto de puxar os nossos olhos, dar ferida na cabeça. Então, quando pensava no cabelo, eu chorava muito, eu não gostava de pentear cabelo. E aí a menina puxou a minha fita e soltou o meu cabelo. Nesse momento, a única coisa que eu lembrei era da dor da minha mãe me prendendo na perna dela para poder apertar o meu cabelo de volta. E aí eu peguei e bati nessa menina, e quando eu bati nessa menina, a professora me pega pelo braço e me joga do lado de fora da sala de aula. E aí ela fala comigo, você está vendo o que você fez? Amanhã vai ser o maior problema, sua mãe vai ter que vir aqui. E aí, sempre quando a minha mãe ia para a escola, eu presenciava, né, a intimidação da minha mãe diante a professora, porque era também uma outra violência, né, que a minha mãe sofria dentro da escola. Então eu falei, eu não vou falar com a minha mãe, porque eu não quero que a minha mãe passe nenhuma vergonha dentro da escola. Não por eu ter batido na menina, porque eu falei com ela, eu vou bater toda vez que ela puxar meu cabelo. E aí a professora falou, então você está suspensa da sala de aula. Falei, tudo bem, então, eu não vou estudar aqui mais. Chamei meus irmãos, cada um dentro da sua sala, e falei, a gente não vai estudar mais nessa escola. Então aí a gente foi, mas a gente pensou, como que nós vamos fazer agora para poder falar com a nossa mãe que nós não vamos mais para a escola? Eu falei, nós vamos, eu não sou a mais velha, mas eu sempre tive muito esse lugar de comandar os irmãos. E aí eu falei, a gente vai para o córrego. Nós vamos brincar, aprender no córrego. E assim a gente ficou, né? Eu lembro que isso era no mês da primavera, na escola, geralmente mês da primavera, a festa da primavera era o mês de setembro, e aí a gente foi para brincar no córrego. E ali a gente saía da escola, não, a gente saía de casa, ao invés, fazia a volta do caminho da escola, mas a gente subia a serra, porque o quilombo ele fica bem no pé da serra, a gente dava a volta na serra, passava pela mata e ia brincar no córrego. E ali no córrego, então, a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu ciência, a gente aprendeu a gente aprendeu plantio, agricultura, a gente aprendeu engenharia, porque a gente fazia tocas dentro do mato, a gente amarrava, cada um tinha sua casa no meio do mato, sem parede, mas toda feita de cipó. E assim a gente foi aprendendo, ficamos até o mês de dezembro brincando no córrego. A gente brincava, tinha pocinhos dentro do córrego e a gente prendia Maria Sapuda e criava Maria Sapuda dentro do córrego e entendia o processo dela virar o sapo. E aquilo para a gente era maravilhoso, era dessa forma que a gente aprendia.
e aprendíamos também a achar alimento no meio da mata. Então a gente sabia que, né, aquilo que o bicho comia a gente podia comer. Às vezes passava mal, dava dor de barriga, mas não matava. Então assim a gente foi desenvolvendo, né, a nossa humanidade dentro do córrego. Quando veio no mês de dezembro, a minha avó vai à escola para poder pegar o currículo, né? Não, não é currículo. Existe um documento na escola que agora me fugiu. Histórico. Para pegar o histórico da escola, nosso, e aí ela viu, a diretora vira para ela e fala assim: olha, dona Pingo, a senhora não está sabendo, não? Esses meninos não estão vendo mais a escola desde setembro. Aí a minha avó vem igual um furacão para cima de nós, e aí a gente está tudo dentro de casa, sem nem preocupar com o que ela ia encontrar dentro do nosso histórico. Aí a minha avó chega para poder bater, e na hora o Preto Velho incorpora a minha mãe e fala assim: olha, ninguém vai bater neles. O mundo já bateu muito neles. O direito deles não poderem estar ali não é porque eles não queriam, era porque o mundo estava batendo neles. Então, aqui ninguém bate em criança. E aí, desde esse dia, para nós foi uma bênção, porque realmente a gente nunca apanhou dentro da nossa comunidade. Até porque minha mãe também não tinha tempo para bater, porque ela estava incorporada, e o pai Benedito não batia. E aí o pai Benedito, então, chama a gente e põe a gente sentado em círculo ali no pé dele e fala com nós: olha, vocês não querem ser doutor? Aí meus irmãos falaram que queria. Eu falei: não, eu não quero ser doutora. Aí ele pegou e falou: e o que a senhorzinha quer ser? Eu falei: eu quero ser uma preta velha. Aí ele pegou e falou assim: olha, preta velha a senhora não vai ser, mas a senhora pode ser mestra. E para ser mestra, a senhora vai ter que sentar aqui no pé e conversar e aprender tudo comigo. Eu falei: então tudo bem, para mim está ótimo, eu vou sentar aqui com o senhor e vou aprender tudo. E assim, meus irmãos voltaram para a escola e eu continuei sentada ali no pé do Preto Velho. Mas meus irmãos também acabaram que eles resolveram também ser mestres junto comigo. E aí abandonaram a escola. Só que com isso, a gente estava vendo muitas pessoas vindo, né, atrás de cuidados, de benzeção, porque o Preto Velho sempre benzia. E uma coisa assim que a gente aprendeu muito também era que nós não podíamos brigar, porque toda vez que a gente brigava dentro de casa, era muita criança, não era só os filhos da minha mãe, eram os primos. Então o Preto Velho mandava pegar toda a comida que tinha na prateleira e virar numa bacia. Era uma bacia de pneu enorme, e ali ele falava assim: ó, vocês estão brigando é porque está faltando tempo de vocês aprender. Então eu vou ensinar para vocês, separa aqui o que vocês querem comer. Então a gente falava: nós não podemos brigar, porque separar o arroz do milho, do feijão, é muito difícil. A gente levava o tempo todo, e a gente tinha que fazer isso rezando. E aí era pior ainda, porque aí o Preto Velho falava para a gente: vocês têm que rezar. E ele prestava atenção naquele tanto de criança, ele sabia quem não estava rezando. E geralmente os que não rezavam eram os menores. E aí ele chamava nós, os mais velhos, e falava com a gente assim: por que eles não estão rezando? Aí porque eles não sabem rezar. E por que eles não sabem rezar? Porque eles não aprenderam porque vocês não ensinaram. Então senta lá, você vai rezar para ele, vai rezar para você, até ele aprender a rezar sozinho. E assim, então, a gente falava: olha, vamos fazer tudo menos brigar, porque separar a comida, e a gente não comia enquanto não separava. E aí o pai Benedito também ensinava para a gente que parte daquele alimento que estava separado ali, a gente tinha que plantar, para garantir não só a comida de hoje, mas sempre. Então a gente plantava também, só que o arroz nunca nascia. Então a gente falava: não pode desperdiçar arroz de jeito nenhum, porque a gente não consegue plantar arroz. Todos os outros, milho, a mandioca, o feijão era muito fácil, o chuchu era muito fácil de colher e plantar, mas o arroz a gente até hoje não aprendeu a plantar. E aí também o pai Benedito falava para a gente: vocês sabiam que a comida tem história? Ninguém conta a história da comida, mas a comida tem história. A comida também tem identidade. Vocês precisam saber que, para além da mão de obra escrava,
né, que o povo escravizou, o negro tem muito conhecimento. O negro trouxe comida porque ele sabia que aqui seria negado para ele. Então, vai aprender a história das suas comidas. E assim, então, a gente começou a aprender, querer entender o que, que era arroz, o que, que era, de onde veio o arroz, de onde veio o milho, de onde vinha tudo que a gente comia até hoje, é uma coisa que a gente ainda passa para as nossas crianças. Elas vão pegar alguma coisa, elas falam, de onde que vem a laranja? E aí a gente acaba tendo sempre que aprender para poder ensinar. E aí, com isso, a gente começa, então, para de ir na escola, né? E aí, quando a gente está na pré-adolescência, eu quero voltar a estudar. E aí eu volto à escola. E quando eu volto à escola, eu percebo que nada daquela escola tinha mudado. Nem as patentes tinham mudado. E aí a gente também continua sendo, né, excluído de vários processos da escola. E uma coisa que me chamava muita atenção era porque a gente tinha os nossos orixás, os nossos inquices, como os nossos heróis, super-heróis, né? E as princesas, Inhansã é uma rainha, Oxum é uma rainha, Ogum é um guerreiro, Oxóssi é um caçador, Xangô é o senhor da justiça, o Baluaê que nos cura. Então, o Ossan nos dá as folhas para a gente poder fazer os nossos chás, os nossos emplastos, e aí isso não era contado na escola. E aí na escola vinha Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, eram umas histórias que não dialogavam muito com a nossa realidade. Isso me incomodava muito. E, para além disso, ainda estava muito presente a escola de educação religiosa, de ensino religioso. Estava muito forte dentro da escola. E aí eu já estava com 14 anos, eu volto, com 15 anos, eu volto para a escola, e aí eu começo a estudar, e aí a professora vem e fala, ela começa a falar sobre ensino religioso, eu viro para ela e falo, olha, a gente tem a nossa religião. Ela, qual é a religião que é sua? Porque eu nunca vi outra religião que não seja de Jesus, de Deus. Eu falei assim, não, mas a nossa também é de Deus. Só que a gente chama Deus de Oxalá. E aí ela me desconjura nesse momento. E aí ela pega e fala, você vai ter que rezar 3 vezes o Pai Nosso. Eu falei, eu não vou rezar Pai Nosso nenhum. Aí ela, por que você não vai rezar Pai Nosso? Eu falei, olha, porque a nossa conversa com Deus, ela é diferente. Ela não é desse jeito. Eu não vou agradecer a Deus nenhum pão nosso de cada dia, porque Ele não dá pão nenhum para nós. Nós não temos pão todo dia. Eu não vou falar mentira para Deus, dizendo para Ele que o pão nosso de cada dia que Ele nos dá, Ele não dá. Quem dá o pão para nós é nossa mãe, e ela tem que trabalhar muito, e a nossa avó também, e tem que comprar saco de pão dormido. Não é Deus que dá pão, porque senão Deus não ia me dar pão dormido e dar pão bom para outras pessoas que nos faz maldade. E aí a professora, isso criou vários conflitos, e aí eu vi que a professora não me entendia. Eu falei, olha, eu não vou estudar mais, eu lamento, mas eu não vou estudar mais, mas um dia eu quero voltar na educação, na escola, para mim poder falar sobre toda a minha relação e como que eu me entendo enquanto ser humano. Mas eu primeiro vou me construir enquanto humano. E aí eu volto para dentro do terreiro, e ali dentro do terreiro, então, eu me dedico, né, a tudo que é das tradições de matriz africana, da cultura, eu vou buscar. E como é um terreiro que está sempre aberto, né, para várias pessoas, então, quando vinha alguém para poder benzer ou fazer algum tipo de atendimento, de acolhimento, eu perguntava quem era aquela pessoa. E aí eu perguntava para ela, quem é você? Ela falava para mim, eu falei, por que a escola não pergunta quem é a gente? A escola nunca me perguntou quem era eu. Ela sempre olhou para mim e pensava eu ser algo, mas ela nunca perguntou quem era eu. E aí eu virei e falei, olha, você trabalha com o quê? Aí ela pegava e falava, você pode me ensinar alguma coisa? E assim ela falava, ensinar o quê? Eu falava, me ensina a escrever, mas escrever o que você faz. E aí eu comecei então a pegar de cada um o seu conhecimento
e tentar trazer isso para dentro do terreiro. E aí eu falava, olha, você sabia, por exemplo, e eu fazia comparação, por exemplo, a professora. Eu falei, você sabia, por exemplo, que o pai Benedito também é professor? Ela, não, por quê? Eu falei, porque ele ensina também simpatia, ele ensina remédio, ele ensina plantas que a gente não consegue encontrar se você não for num raizeiro ou no indígena, porque a gente já não conhece tantas plantas, e o pai Benedito sabe isso tudo. Ele também, então, é professor. E aí eu começava a colher das pessoas todo esse conhecimento, e aí eu ia entendendo, né, que era possível pegar um conhecimento de um e um conhecimento de outro, e ali eu entender qual que era realmente o meu lugar dentro do universo. E aí, então, eu eu saio da escola, largo esses heróis estranhos que eles tinham de homem que voa, que usa capa, que tem um símbolo no peito, e aí eu falo, olha, o meu sonho é fazer meu santo. E eu achava muito estranho também, porque nessa época a gente já tinha mais uma relação assim, de ficar na porta da comunidade. E aí as crianças vinham com umas bonecas lindas, maravilhosas, e a minha mãe fazia boneca de pano para a gente. Eu achava lindo, eu gostava muito mais das minhas bonecas de pano do que dessas bonecas, até porque a gente não tinha dinheiro, então eu sempre pensei assim, eu não vou pedir mais do que, eu não vou me machucar, né, me maltratar, querendo mais do que aquilo que eu posso ter agora nesse momento. Mas eu preciso mudar o mundo. Eu não posso acomodar com isso. De por que alguém tem acesso a tudo e nós somos negados a tudo. E aí eu falei, olha, eu quero fazer meu santo. Aí o pai Benedito vira e fala assim, olha, sinhazinha, você vai confirmar sua cabeça, mas você vai procurar saber qual é o seu retorno para que você possa ser apresentada aos nossos ancestrais. E aí eu falei, olha, ele falou comigo, a minha mãe vira, né, e fala comigo que eu sou uma macota. Então, quando eu descubro o que é ser macota, eu falo, é esse título que eu vou caminhar. E aí, então, eu começo com 15 anos, eu começo, então, a entender que ser macota, na verdade, é você passar da sua adolescência para a fase adulta. E aí, então, eu precisava ter um comportamento de adulto, eu precisava ter o cuidado e a proteção do meu povo. E aí, então, eu inicio o meu santo, recebo o meu nome, e o meu nome, né, ele me dá direcionamento. E por incrível que pareça, o meu nome me dá o caminho da educação. Porque ele fala, né, que dói a ler, que é pequena, doiar é mulher, e a ler é ensinar. E aí eu falo, eu vou ter que aprender para me poder ensinar. E aí, então, eu começo, né, toda o meu filtro, na verdade, de começar a perguntar se as pessoas que estavam vindo ali eram professora, e como que era a escola. E ainda eu percebia que a escola não tinha mudado. Aí me torno mãe. Eu me torno mãe, na verdade, eu acolho uma filha, né, porque eu perco a minha primeira gravidez, e aí pai Benedito vem e fala comigo, não, minto, eu vou voltar um pouquinho atrás para poder dizer sobre o Kizomba. Aí quando eu estou com 16 anos, eu já tenho o meu nome, já sei quem eu sou, né, e qual é o meu caminho, como que eu vou ter que construir a minha trajetória. Aí o pai Benedito pega e nos chama. Aí a gente quer ir para a rua. A gente quer porque a adolescência chama a gente para a rua. Aí pai Benedito vem e nos chama, senta a gente de volta ali em torno do terreiro, e aí ele fala com a gente assim, olha, por que vocês querem ir lá para fora? Aí a gente fala, porque está todo mundo lá fora e a gente quer sair, a gente quer brincar, a gente quer aprender. E aí eu lembro que nesse dia a minha mãe tinha chegado, e a gente tinha pedido minha mãe para deixar a gente ir numa festa,
e a minha mãe pegou e falou que nós não íamos nessa festa, porque nessa época já existia polícia, né, chegando dentro dos territórios e batendo nas pessoas, jogando no muro. E aí minha mãe falou, não, porque se eu ver polícia colocando a mão no filho meu, eu mato. E aí a minha mãe, então, faz a gente ter medo dela e enfrentar a polícia. Então, aí o Pai Benedito... Só que isso a gente fica muito frustrado, porque a gente queria envolver com as outras crianças, com os outros jovens. E aí o Pai Benedito vira e fala com a gente assim, olha, senta aqui todo mundo. Aí a gente sentou, nós 6 filhos, era só nós, porque ele falou que dessa vez seria só com a gente. E aí ele fala comigo assim, com nós todos, vocês são herdeiros de tudo isso aqui na Senzala. Vocês não podem colocar isso, em momento algum, na mão de branco. Vocês têm que proteger os seus territórios, proteger as suas histórias, proteger as suas tradições. Isso que vocês vivem aqui é só aqui. Lá fora, o mundo é diferente. Lá fora é gente maldosa. Lá fora eles fazem perversidade, fazem maldade. Lá fora eles prendem vocês, eles escravizam vocês. Aqui vocês são livres. Então, abra a porta do quilombo. E aí ele falou com o meu irmão assim, vai ali, senhorzinho. Aí o meu irmão foi lá no coro. E aí meu irmão começou a tocar o coro. Aí ele vira para a gente e fala assim, vocês estão sentindo alguma coisa? Aí a gente fala assim, não. Ele fala assim, presta atenção, senhor, sente com o coração. Aí, comigo e com a minha irmã, com meus irmãos, ele fala, sente com o coração. E aí meu irmão começa a tocar o coro com mais força. E aí ele fala, tá sentindo alguma coisa? Não, não estamos sentindo nada. E aí ele pega e fala assim, vai, chama meu outro irmão e manda meu outro irmão também pro coro. E aí ele fala, agora toca os dois. E aí eles começam a tocar um ritmo muito forte e a gente, sem querer, balança o pé. É muito normal isso, quando a gente vê. Ancestral. Aí ele pegou, aí a gente balançava, batia o pé no chão, fazendo barulho, o ritmo do tambor. Aí ele falou assim, tá sentindo? Aí eu falei assim, tô sentindo, agora eu tô sentindo. Ele falou assim, isso é ancestralidade. Isso não é o seu pé que está mexendo, é a sua ancestralidade que está respondendo o que o coro está falando. E aí ele chama meu irmão caçula e fala com meu irmão caçula assim, bota a mão no chão e levanta o pé. O meu irmão estava com 6 anos, 5 anos mesmo. Bota a mão no chão e levanta o pé. O meu irmão botava a mão no chão e levantava o pé. Ele falava assim, encosta o pé na lua. E o meu irmão tentava e caía, desequilibrava. Ele falava assim, tenta dar uma volta ao mundo com seu pé. Faz a gira com o pé. E aí meu irmão pega e faz. Ele pega e fala assim, olha, isso, senhorzinho, chama rabo de arraia. É com isso que você vai defender o seu território. É isso que você vai defender o seu patrimônio, o seu povo. Isso é capoeira. É uma herança que o povo negro deixou para vocês. Então, vocês não podem nunca deixar de fazer a capoeira para se defender. Porque lá fora, vocês vão precisar da capoeira, até para falar. E aí, então, meu irmão pega e começou a fazer a capoeira. Aí ele chama a minha irmã. Ele chama a minha irmã e fala com a minha irmã assim, Sinhazinha, a Sinhá gosta muito de fazer preparos. A Sinhá gosta de plantar, gosta de semente. Então, o seu lugar, a sua contribuição é você não deixar as panelas desse quilombo vazio. E a minha irmã, então, até hoje, ela que prepara todas as comidas da festa. O meu irmão, que hoje já não está mais com a gente, ele falava com o meu irmão, chamou meu irmão e falou, deixa eu ver suas mãos. E aí meu irmão mostrou para ele as mãos. Ele falou assim, essa mão é que alimenta, mas para ela alimentar, ela tem que ser uma mão que planta. Senhorzinho é bom para plantar. Então, vai lá no mato, agora, traz uma muda paneiro. E aí meu irmão foi e trouxe uma muda de couve. E aí ele falou assim, traz a terra e toma benção a terra e traz ela. E aí meu irmão trouxe a terra no alguidar e ele falou assim, olha,
ele ensinou meu irmão a plantar o pé de couve e falou com ele assim: todo dia você vem aqui e toma benção para essa erva, porque é ela que te alimenta, ela alimenta a alma, o corpo, mas ela também alimenta a alma. E sempre que vocês forem comer, compartilhe com as suas ancestralidades e nunca comam sozinhos. E para mim ele falou: olha, vem cá, Sinhá, ele falou comigo: Sinhá é muito atrevida. Você não quer ser doutora? Eu falei: não, não quero ser doutora. Então, vem aqui. Você vai aprender a contar a sua história. E vai lá fora aprender a língua do branco, para você falar para ele que aqui é terra de preto, aqui é onde não falta comida para o povo preto, aqui não falta cama, aqui não falta cola, aqui não falta abraço. Aqui é onde um cuida do outro. E não deixe esse povo tomar isso de vocês. Agora, se vocês quiserem, vocês podem sair. Mas lembra que tem que ter sempre alguém aqui para poder receber os que vão chegar. E aí, então, a gente falou: ensina sempre isso para o outro. Assim, então, a gente começa a pensar, a cuidar, mas ensinar tudo que o Pai Benedito ensinou para a gente. E aí, até que um dia minha mãe chega do trabalho e vê alguns meninos na porta de casa, né? E aí esses meninos, a minha mãe pergunta o que esses meninos estavam fazendo, e esses meninos xingam a minha mãe. Eram crianças negras, 3 crianças negras. E aí a minha mãe pega e fala com eles assim: vem cá, chama eles lá dentro da casa dela e fala assim: vocês já almoçaram? Eles falaram assim: a gente quer comida. Aí a minha mãe faz uma comida, eles comem essa comida, e aí a minha mãe pega e fala assim: o que estava nas suas mãos? Aí o meu irmão, que era mais do meio, fala assim: mãe, eles estão cheirando cola. Aí a minha mãe pega e fala assim: olha, aqui ninguém cheira nada a não ser o cafuné do outro. Então, vocês vai lá dentro, ensina para eles a capoeira, ensina para eles tocar tambor, ensina para eles tudo que vocês sabem e vê se eles querem continuar cheirando cola. E assim, então, a gente vai e começa a ensinar esses meninos. E quando a gente pensa que não, tinha mais de 20 meninos dentro da comunidade, e a gente ensinando para esses meninos o que a gente estava aprendendo todos os dias com o Pai Benedito. E aí, então, um dia, um dos nossos, das nossas crianças, aí nisso eu inicio no santo, eu faço meu santo, e aí eu entendo que eu sou uma macota, o meu irmão, né, ele começa mesmo a fazer a capoeira, hoje ele é um contramestre de capoeira. A minha irmã, o meu irmão que toca tambor é percussionista, o outro irmão mais velho trabalhou como jardineiro, paisagista, e nenhum de nós, hoje o meu irmão caçula, ele é também serralheiro, porque o Pai Benedito falou que ele era de Ogum, e ele que tinha que aprender as armas, fazer as armas dele, e as armas dele não era para matar ninguém, mas era para nos proteger. Então meu irmão faz as ferramentas, né, de Exu, de Santo, é referência aqui na cidade, e assim a gente veio crescendo. E aí, nesse contexto todo, nasce o Projeto Kizomba, porque uma professora de um sobrinho nosso encontra com meu sobrinho numa escola, e aí estava tendo, ela foi dar uma dança afro, e faltou o percussionista lá. Ela vira para o meu sobrinho e aí perguntou para a escola, para os alunos, se alguém sabia tocar tambor. O meu sobrinho vai lá e dá uma aula de ritmo africano. Essa professora era professora de dança africana. E ela pergunta: onde que você aprendeu isso? Ele: lá na senzala. Ela: onde que é senzala? Aí ele pega e fala assim: é lá na senzala do Pai Benedito, onde eu moro. Ela: não, eu vou ter que ir lá nessa senzala. Aí essa professora vem, e aí ela está lá sentada, o meu sobrinho não fala nada, a gente achou que era uma pessoa que estava vindo para benzer. E aí ela pega, só que é natural aqui da comunidade, todas as crianças passar pelo couro e ela bater no couro, é muito natural, todas elas. Porque o terreiro, na verdade, ele é o nosso quintal, a gente brinca dentro do terreiro. E aí os meninos passaram e começaram a tocar. Aí ela pega, quando a minha mãe vem para poder atender ela fala assim: não, dona Efigênia, eu sou professora do Vitor,
E eu vi ele tocando lá na escola, eu fiquei encantada com ele tocar. E ele falou comigo que nunca fez nenhuma oficina de percussão. Mas, ao mesmo tempo que eu estou sentada aqui, eu estou vendo que isso é uma coisa, uma naturalidade, uma tradição daqui da casa. Todas as crianças que eu vi passando aqui deram um show nessa tabaque. Aí a minha mãe pegou e falou assim, minha filha, esses meninos aqui é muito danado, eles aprendem tudo sem ninguém ensinar eles a nada. E aí ela pega e fala assim, não, a gente vai fazer, eu queria que eles fizessem uma apresentação. E aí a gente pega e fala assim, nós vamos então apresentar. Aí ela pega e fala, olha, a gente vai tem um espaço, que é um espaço de cultura, que chama Gongue, aqui em Belo Horizonte, que está fazendo, acho que era 20 anos, 20 anos o Trovão de Minas, que é um grupo de percussão também de tambores que tem aqui de Maracatu. Vocês vão fazer um encontro com o Trovão de Minas. E aí a gente fala, olha, nós nunca saímos da comunidade, como que a gente vai fazer isso? E aí então a gente começa a organizar para poder tocar. Ela traz uma amiga que vai ritmizar, né, a percussão para a gente poder, para ensinar para a gente o maracatu. E assim, 2 semanas os meninos já estavam tocando maracatu. E aí a gente começa então também a ter outras referências de ritmos, né, da percussão, da musicalidade africana. E aí a gente prepara para esse encontro, e aí ela fala, nós vamos fazer uma festa, na verdade, para angariar fundo para ajudar vocês no projeto, porque uma coisa, a gente não tinha nem roupa, camisas, para poder apresentar. Aí a gente pensou, vamos pegar nossas camisas, aí um grupo de capoeira pega e doou essas camisas para a gente, só que estava com o nome do grupo da capoeira. Aí eu falei, a gente não tem como apagar isso, porque está silcado. Vamos pegar tintas, molhar as mãos e vamos cobrir as camisas. E assim, então, a gente fez o nosso primeiro uniforme. Era a calça branca, porque todo mundo tinha roupa branca por causa do terreiro, e pegamos a camisa de malha e colocamos mão e escrevemos atrás, né, Kizomba. Aí, nesse dia, essa amiga nossa conseguiu a imprensa, a Rede Minas veio fazer, aí levou a gente, a primeira vez que a gente entra, né, dentro de um espaço que não era um quilombo e que a gente não era, e que a gente era tratado por quem nós éramos. Todo mundo que olhava para a gente sabia que a gente era da senzala do Pai Benedito, sem precisar perguntar. E então eles deixaram a gente receberam a gente muito bem ali, e aí eles perguntaram para a gente, como que vai ser o nome das suas festas? Eu falei, não sei. Aí eles falaram, a gente tem que pensar no nome para poder fazer uma chamada. E aí eu falei, olha, aí minha mãe olhou e tudo, aí o Pai Benedito vira e fala assim, olha, nós voltamos para Pai Benedito, e Pai Benedito fala para a gente assim, olha, vocês são quem? Aí nós falamos para eles que Pai Benedito, que nós éramos da senzala. Ele falou, na senzala, quem sobreviveu à senzala, a gente fala Kizomba. Vocês já trazem o Kizomba. E aí, de onde vocês são? Aí a gente falou, olha, da senzala, onde está a senzala? Está aqui, não, mas aonde que é aqui? É Minas Gerais. Ele falou, então vai ser Kizomba de Minas. Kizomba das Minas Gerais, porque é as Minas Gerais que traz toda essa referência para vocês, os negros que chegaram aqui, que deixaram essa referência de música, de ritmo e de dança para vocês. Então, vocês colocam o nome Kizomba das Gerais. E assim ficou, Kizomba de Minas, né? E aí a gente, na primeira Kizomba de Minas que nós fizemos, essa amiga, essa professora, ela pediu 1 quilo de alimento não perecível e um agasalho. E, ao mesmo tempo, ela convidou vários outros grupos para a gente poder conhecer outros povos iguais a nós. Então, a gente conheceu outros quilombos, que foi do açude, que foi da capoeira, né? E aí a gente fez esse encontro maravilhoso. E aí esse encontro, nós conseguimos muito alimento que a gente compartilhou com outros grupos. A gente nem estava ligando muito para o dinheiro que arrecadou nesse evento,
A gente ficou feliz foi com a comida, e aí e com os agasalhos, porque dava para dividir para todo mundo. E aí eu falei, olha, isso passou, né, a gente organizou o Projeto Kizomba, começamos então a trabalhar a acolher pessoas, né, que tinham a possibilidade de doar seus conhecimentos, que tinha contribuição, né, com a cultura africana, e assim o Projeto Kizomba, ele iniciou ali, abrimos as portas, ao invés da gente sair, chegamos a ter 60 pessoas, crianças e jovens negros dentro do Kizomba. Aí também a gente acabou tendo que desenvolver trabalhos com as mulheres, ações com as mulheres, com as mais velhas, tudo isso por causa do Kizomba e por causa do tambor. E também a capoeira. Esses foram os nossos instrumentos, né, que ao invés da gente abrir qualquer porta lá fora, a gente abriu a porta do nosso quilombo. E aí, com isso, a gente começou então a entender que muitas dessas crianças têm uma fase que elas vão até a escola. E, na verdade, a gente, ao mesmo tempo, entendia que era quando as crianças tinham, né, a consciência da sua identidade, elas paravam de ir à escola. Quando elas sabiam quem elas eram, elas começavam a entender que a escola não garantia a elas futuro algum, a não ser servir a uma classe, né, que colocava elas nessa dificuldade de sentir que a escola também era parte da sua comunidade. E aí, uma coisa que o Pai Benedito também colocava para a gente aqui é que a gente nunca cobrasse nenhum valor em espécie de nenhum jovem e criança negra. Então, tudo que a gente aprendeu, a gente tinha que ensinar, e que quem iria pagar a gente seria a nossa força dos nossos ancestrais. E que uma coisa a gente podia confiar nele, que fome ele nunca ia deixar a gente passar. Então, as pessoas vinham para atender, minha mãe vinha para atender, e minha mãe, ao invés da minha mãe cobrar, minha mãe falava assim, minha filha, a gente tem um projeto aqui, é um projeto social, tem muita criança aqui, você não quer me ajudar a comprar um pão, comprar um leite? Então, assim, a gente começou também. Aí a padaria, o dono da padaria achava assim, um absurdo a gente comprar 40, 50 pão na mão dele todo dia. E aí a gente falava, olha, a gente está comprando pão porque nós estamos tendo alguém que está dando o dinheiro do pão e é para a gente poder dar o pão para as crianças. E aí chegou um dia que esse senhor da padaria também, ele começou a fazer o valor do pão de uma forma mais reduzida, não dando de graça, mas ele dava um desconto para a gente. Ou então ele dava o suco, ele sempre dava alguma coisa junto com o pão. E assim, então, quando não tinha pão, a minha mãe fazia mingau de fubá, mingau de couve, mas a gente sempre dava alguma coisa para essas crianças, para esses jovens comerem. E aí, nisso, eu ainda nessa formação de entender a língua do branco, que era a missão que o Pai Benedito me deu. Quando foi em 2011, aí eu tenho um filho, eu tenho a minha filha, vou para a escola, eu levo minha filha, vejo também que a minha filha começa também a sentir algumas diferenças de tratamento, porque é uma criança negra retinta, né? E aí a minha filha começa a sentir algum tipo de diferença no tratamento de outras crianças dentro da escola. Então, eu começo a entender que eu precisava atrair as crianças da escola onde minha filha estudava. E aí eu começo, então, a ir mais à escola, né? E começo a convidar essas crianças para vir, as mães para vir. Eu falava assim, olha, e eu não falava muito quem a gente era, eu só falava assim, olha, vocês precisam de cesta, de alguma coisa, a gente consegue para vocês lá no nosso quilombo, não conseguia nada. E aí essas mães iam, sabe? E aí chegava lá, tinha os clientes, aí a pessoa contava a situação dela, minha mãe pedia para um cliente que ajudasse aquela família. E assim a gente conseguiu, então, diminuir um pouco a questão
né, do tratamento violento com a minha filha. Eu vou falar do tratamento violento porque o racismo a gente começa a entender ele muito recente. Nisso, então, eu engravido do meu terceiro filho, e aí eu começo, então, a perceber que eu estava tendo um comportamento diferente com a minha gravidez. E eu não queria, por exemplo, saber qual era o sexo do meu filho. E eu falava, não me interessa, não vai deixar de ser meu filho essa questão do sexo. E eu não vou ter dinheiro para comprar rosa nem azul, eu não vou querer saber o sexo. Nossa, esse cachorro começa a estar atrapalhando. Ah, tá. E aí, então, eu percebo, né, que o meu filho, com 3 anos de idade, o meu filho pega a roupa do meio para vestir quadrilha. Eu acordo de manhã, 6 horas da manhã, para arrumar minha filha para ir para a escola, que era o dia de quadrilha. E quando eu levanto da cama, eu vejo meu filho todo vestido com a roupa da minha filha. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí eu falei, eu não posso reprimir, peguei ele no colo e levei ele lá no quarto dele. E falei, por que você está com essa roupa? Ele falou, porque eu quero dançar quadrilha. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, esse vestido não é seu, é da sua irmã. Você ainda não está na escola. Quando você for para a escola, e aí você for dançar quadrilha, a gente vai escolher a roupa que você quer dançar quadrilha. E falei, agora você tira porque sua irmã precisa ir para a aula. E eu não falei isso com ninguém. Isso foi uma coisa minha e dele. E aí eu comecei a perceber, por exemplo, que quando eu saía com meu filho, meu marido já estava trabalhando nessa época e recebia um salário bom. E aí a gente ia comprar brinquedos, que a gente fazia a festa das crianças, e meu filho sempre encantava no corredor das meninas. Aí para ele não ficar sem graça, eu falei, escolhe o brinquedo da sua irmã. E aí ele escolhia o brinquedo que ele queria, na verdade. E era uma boneca. E aí ele pegava, eu achava que aquilo assim, era o direito dele, enquanto criança, escolher que tipo de infância ele queria viver. E aí as pessoas, como a minha comunidade, aí as pessoas achavam estranho, por exemplo, que ele não tinha bola, ele não tinha carrinho, e ele era uma criança que não brincava muito com os meninos, brincava mais com as meninas. E eu falava com as meninas assim, gente, bonecas também tem que ter pai, não pode ter só mãe, não. Vocês têm que ensinar o Pedro a cuidar das bonecas, porque a gente não tem pai, não é porque a gente não quer, talvez porque os pais não sabem cuidar dos filhos. Então, ensina o Pedro a ter pai. E assim as crianças deixavam o Pedro brincar de casinha. E aí, quando o Pedro vai para a escola, eu pensei, eu vou ter que ir também para a escola do Pedro, porque eu não posso deixar o Pedro estudar nessa escola sozinho. E aí eu vou para a escola do Pedro Henrique, eu descubro que tem o Conselho de Pais e Mestres, aí eu me coloco nesse conselho, e ainda, para além disso, eu me coloco como uma mãe voluntária da escola. E aí, quando o Pedro vai para a escola, eu vou para a escola com o Pedro também. E aí, quando a professora, por exemplo, ela conta, né, a história da bonequinha preta, a gente fala, não, professora, não coloca a bonequinha preta nesse lugar, porque as bonecas são a referência para as meninas. E se você coloca só a bonequinha preta como uma boneca que faz tudo quanto é coisa errada, as meninas vão se compreender nesse lugar. As meninas negras e as meninas brancas vão se compreender naquele lugar de que elas são princesas. Então, não coloca a bonequinha preta nesse lugar. Ela, o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos inventar história. E aí eu começava a inventar história. Aí tinha, por exemplo, eu pegava a história, eu pegava as lendas dos orixás, mas eu não colocava que eram os orixás, e colocava reinos. Eu falava que num certo lugar, um dia, nasceu um menino negro e que ele tinha todo o poder e a força de um guerreiro. Mas aí eu trazia a história de Ogum disfarçada nessa criança do reino. E assim eu contava também a história de Inhansã, e as meninas adoravam escutar, né, de que tinha uma mulher que ela usava espada e que ela comandava raios e que ela coordenava, ela controlava a tempestade. Então as meninas adoravam ver nessa mulher empoderada.
E assim, então, eu comecei dentro da escola, que o meu filho estudava. E aí eu tinha vezes que aí, como eu era voluntária, tinha a questão da fila. E eu falava assim, por que a gente não faz a fila? Era fila de menino e fila de meninos. Eu falei, olha, por que a gente não faz uma fila só, mas os meninos entendendo que as meninas têm que estar à frente? E assim a professora, a escola aceitava, porque era uma escola também kardecista, eu tive essa sorte. Então, a escola tinha essa abertura, né, para poder mudar. E assim, então, o Pedro, eu fico na escola, não paro de, não trabalho, dedico a minha vida ali de mãe, né, escolar. E aí, quando o meu filho faz 9 anos, ele vai para. E eu falando com ele. Aí eu lembro que quando ele faz 9 anos, eu chamo a minha mãe e falo com a minha mãe, seu mãe, eu preciso conversar com a senhora. Ela falou, o que foi, minha filha? Eu falei, olha, o Pedro é gay. E aí a minha mãe pega e fala assim, nossa, Cássio, mas agora que você está me falando isso, a gente já sabe. Aí eu vou, e aí eu vou falo com meu marido, olha, Mauro, eu começo a falar para todo mundo que o Pedro é gay. Aí o meu marido fala assim, ô Cássia, o que ele é ou deixou de ser, ele não vai deixar de ser meu filho. Isso para mim não muda nada. Eu falei, Mauro, mas a gente tem um problema por causa dos seus amigos. Ele falou assim, se os meus amigos não aceitar os meus filhos como eles são, eles não são meus amigos. E aí, então, eu fico super tranquila, né? E aí eu vou falar com o meu irmão da capoeira. Porque o meu irmão da capoeira, ele vem mesmo numa criação de que ele traz a responsabilidade de proteger o território. Então, ele é aquele irmão, assim, que a gente fala, é o bruto dentro da comunidade. Aí eu vou no meu irmão e falo com o meu irmão, olha, Maurinho, eu tenho que falar com você uma coisa. Ele, o que é? Eu falei, olha, que o Pedro é gay. Aí o Maurinho falou assim, daí? Porque ele é gay, ele não vai deixar de fazer capoeira, não, porque aqui todo mundo tem que fazer capoeira. E aí eu pego e falo assim, mas se ele não quiser? Ele falou assim, olha, se ele não quiser, ele primeiro vai ter que aprender. Depois que ele aprender, ele pode escolher o que ele quer fazer. Mas a capoeira não é o que ele quer. A capoeira é para ele se defender e nos defender. É um compromisso. É o que ele é e não o que ele quer. E aí, então, assim, eu viro pro meu filho e falo, Pedro, você é gay, você tem que falar para as pessoas que você é gay. Ele falou, mãe, eu não tenho que falar nada para ninguém. Eu falei, Pedro, mas a minha preocupação era a violência, né, porque ele já levava todo o pacote de violência para a escola. E aí ainda tinha a questão do gênero. Então, isso ainda era mais ainda rejeitado. E aí ele falou, olha, eu nunca vou falar isso para ninguém. Eu falei, então você não pode falar, mas eu então vou falar que eu sou mãe LGBT. Eu sou uma mãe LGBT. E aí ele falou assim, para que você vai falar isso? Eu falei, para que as pessoas saibam que você é meu filho. Você não precisa falar que você é gay, mas eu vou falar para todo mundo, aonde eu for, que eu sou uma mãe LGBT. Eu posso ser também a mãe que eu quiser. Eu posso dizer, eu sou uma mãe negra, eu sou uma mãe de terreiro, eu sou uma mãe de tradição, eu sou uma mãe LGBT, eu pari, então eu sou. Eu posso dizer que eu sou. Ele falou, olha, então você faz o que você quiser no seu mundo, mas não me perturba, não. Eu nunca vou te falar se eu sou gay, se eu não sou gay. Eu falei, tudo bem, mas aonde eu for, e eu vou começar então a ir no seu mundo. Porque eu vou falar também para outros filhos que eu sou uma mãe LGBT e que outras mães também têm que falar que é. Eu não posso ser uma mãe sozinha, senão a gente não vai mudar nada. E assim, então, aí a minha mãe chega uma outra filha, né, para um filho na época. E aí minha mãe, na hora que eu olho para esse jovem, esse adolescente, eu encanto com ele. E aí ele vem, a minha mãe acolhe, eu falo, não, mãe, eu que quero acolher ele. E aí ele pega e fala comigo assim, não, mas me indicaram porque a minha mãe mora fora, no interior, e eu queria ter uma referência de família, eu não tenho, porque a minha família não me aceita, pelo fato de eu ser gay, a minha família não me aceita, e eu quero entrar em transição. Aí eu peguei e falei assim, olha, mãe, a senhora pode até adotar ele, mas ele vai me adotar enquanto mãe.
Então eu vou ser uma mãe adotada. Aí ele pegou e falou, não, mas eu queria a senhora mesmo. Eu falei, então é agora que eu vou levar para minha casa. E aí eu acolho, na verdade, né, a Júlia, e aí eu acompanho todo o processo de transição da Júlia, e hoje ela é uma mulher, né? E aí eu aprendo demais com a Júlia, muito. Eu aprendo, então, como que é, na verdade, a violência do mundo lá fora, né, para o que é diferente. E aí eu falo, gente, as pessoas não podem perder tempo com isso, porque elas acabam sendo doentes e elas se mantêm num processo de entender que elas podem moldar as outras pessoas. Só que a gente já nasce, nós, principalmente pessoas negras, a gente já nasce com as nossas heranças culturais e identitárias. A gente não quer nada que é do outro. A gente quer o que é nosso e que é nosso pela nossa ancestralidade. Então, da mesma forma como elas nunca vão conseguir mudar a nossa cor, ela também não pode mudar a nossa cultura, a nossa tradição, o nosso modo de ser. Não podem. E elas também não podem, para além disso, querer se apropriar de nós enquanto mão de obras para manter o universo delas. E aí eu falo, e isso, na verdade, eu entendo que a educação ela tem que ter esse princípio de ensinar para as crianças isso. Que as diferenças existem, que nós somos diferentes, nós não somos iguais em momento algum. Eu não sou igual nem para o que eu gerei, nem tampouco para de onde eu fui gerada. Nós não somos iguais. Pergunta qualquer mãe se os filhos são iguais. Ela sabe, ela vai dizer que não são iguais. E aí, quem é que vai dizer, responder no lugar de uma mãe, que as pessoas são iguais? Se as mães, em momento algum, elas citam que os filhos são iguais. O mundo não pode querer responder ou sobrepor uma opinião de uma mãe. Jamais pode. Principalmente de quem nós somos. E aí, então, a gente começa aqui no Manso, eu foco nessa questão da educação, até que um dia eu sou convidada para ir para a formação de saberes, e aí quando eu chego na formação de saberes, eu percebo que esse programa dentro da universidade, na verdade, é uma forma de a sociedade não racista nos abrir porta. Aqueles que dizem que não é racista, não permitir mais que a gente precise meter o pé na porta para entrar em lugar algum, mas é de abrir e nos respeitar nas nossas diferenças que nós somos. E aí eu vou para a formação de saberes, e da formação de saberes, isso traz um outro tratamento e uma outra relação de nós, do Manso, para a sociedade. Porque as pessoas param de olhar para nós e dizer que nós éramos macumbeira e começam a dizer, olha, aquela ali é a professora lá da UFMG. Aí você vai, por exemplo, no posto de saúde, você que é a mestra que deu aula na UFMG, meu filho estudou com você e ficou encantado. E aí a gente passa, então, a ser um encanto. Aí a gente é o encanto da sociedade, porque a gente é mestra dentro de um programa, né, da formação de saberes transversais da UFMG. E aí, isso, ao mesmo tempo que me dá um conforto, porque aí os meus filhos passam a ter segurança de circular, mas ao mesmo tempo me traz um incômodo, porque a gente porque um branco nos legitimou, porque uma estrutura colonizadora, né, racista nos estruturou. Na verdade, nos identificou. E aí a sociedade aceita. Aí a sociedade aceita e se relaciona, não com respeito, né, mas com tolerância. Só que quando coloca, de fato, de onde a gente vem, elas reagem de novo com a intolerância. E aí, nisso, em 2011, a prefeitura vem na nossa comunidade, ela interfere dentro do nosso modo de ser e ela tira a comunidade de dentro do seu território e coloca dentro de um abrigo. E aí, chega no abrigo, a gente foi a primeira vez que saiu toda a comunidade de dentro do seu território. E quando a gente chega no abrigo, nós temos muitas crianças aqui.
São 19 crianças que temos, de 3 a 12 a 14 anos, e o pior, que todo ano nasce muita criança aqui. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com a educação. E aí, quando a gente chega no abrigo, nós percebemos no abrigo que todo mundo que estava no abrigo era preto, e que a gestão do abrigo era branca. E aí eles começam a colocar regras para a gente no abrigo. E dentro desse abrigo, eles falam para a gente que nós não podíamos levar o terreiro para dentro do abrigo. E isso, então, a gente fala, rompe com todo o nosso equilíbrio, a nossa estrutura, de entender quem nós somos, porque a gente entende que nós somos a partir do terreiro. E aí no abrigo não pode terreiro, então parte da nossa identidade não poderia estar dentro desse abrigo. E aí a gente chega no abrigo, então a gente percebe que todas as pessoas são negras, e aí a gente fala que elas perderam a sua identidade. Por quê? As pessoas que vão para o abrigo, eles tiram o território. Quando tiram o território, tira a nossa identidade. De fato é isso, tira a nossa história. E aí, quando a gente chega no abrigo, então, a gente fala, a gente quer voltar, começa, então, a conversar com as famílias do abrigo, e aí a gente cria a capoeira. Aí a gente começa, então, a fazer capoeira, e a partir da capoeira a gente consegue devolver, a gente começa, a partir dos cantos que a capoeira traz, a gente consegue devolver a identidade desses abrigados dentro do abrigo. Desabrigados, que eles chamam as pessoas do abrigo de desabrigados. Aí as pessoas, então, começam a cobrar do abrigo, e ao mesmo tempo a gente provocou um alvoroço na cidade, porque a gente denunciou publicamente que a Prefeitura de Belo Horizonte tinha desapropriado 11 famílias quilombolas e que tinha destruído todo o nosso terreiro. E aí vem um grupo de acadêmicos, vem nos ajudar, e aí então a gente consegue voltar para o terreiro, para a comunidade de volta. Só que o terreiro ele passa a ser um outro território, porque o terreiro, durante esses 11 meses que a gente fica no abrigo, o terreiro não para. E aí a minha mãe, tendo um terreno lá em Santa Luzia, ela funda o terreiro lá. E aí quando a gente volta, então a gente perde toda a identidade. Aí a gente fala, então aqui vai ter que ser o Educa Quilombo, para que as pessoas não percam o seu vínculo com o terreiro. E aí a gente cria o Educa Quilombo, que nada é o Educa Quilombo, trazer para as crianças a possibilidade delas aprenderem a partir das suas identidades, das suas histórias e do seu território. E a gente consegue entender que os territórios educam. Os nossos territórios educam. A periferia é uma academia, é uma faculdade. Porque para uma pessoa negra sobreviver na periferia, ela tem que passar por todo o processo de recusar o que o Estado determinou para ela. E a gente começa, então, a trabalhar o racismo na infância. A gente começa a preparar as nossas crianças, porque a gente sabe que o racismo está muito longe de acabar, e que as nossas crianças não podem sofrer racismo calada, porque isso adoece elas. Tornam elas um jovem limitado e desmotivado. Porque na escola a gente não vê nenhum tipo de trabalho que discute o racismo enquanto uma estrutura desse país. E aí, então, e nem que fala, por exemplo, na escola, que a educação não foi pensada para nós. A escola não muda e ela não se autoassume enquanto uma estrutura que traz ainda um formato colonial, né, de cuidar de propriedades. E que existe uma sociedade que ainda se referencia a nós enquanto propriedade. A gente vive numa sociedade, e isso a gente tem que falar com as crianças para que elas não queiram seguir esse caminho, para que elas possam ter oportunidade, não só as oportunidades, mas também oportunidade de fazer as suas escolhas.
Então, assim, a gente trabalha com as crianças dentro do Educa Quilombo, a gente envolve com as crianças dentro do Educa Quilombo, e a gente descobre que, na verdade, essas crianças, elas nascem com toda a sua ancestralidade aflorada, e que quando a gente manda elas para as escolas começam a desconstruir e colonizar as nossas crianças. E aí, então, quando elas chegam dentro, elas vão para a escola, aprendem lá. E aí elas falam, eu falo com ela todo dia. Hoje a gente eu já estou com meus netos. E aí, quando os meus netos vão para a escola, quando eles chegam, eu falo, como foi a escola hoje? Aí eles contam para mim o que foi o exercício. Aí eles falam para mim, eu falo, então vem cá que a gente vai mostrar para vocês como que é que o terreiro trabalha essa matéria. E aí a gente trabalha matemática começando, na verdade, pela divisão. Para dividir e entender que o limite do outro não ultrapassa o nosso. E o nosso limite não pode ultrapassar o do outro. E a gente se limita. A gente trabalha, por exemplo, as formas geográficas a partir do círculo, da circularidade. A gente trabalha com as crianças não a comunicação, mas a gente trabalha a nossa oralidade, porque nós temos também uma língua própria, e que a escola não ensina, e que ela está se perdendo cada vez mais. A gente trabalha, por exemplo, territorialidade, entendendo como os indígenas como proprietários, e que existe, na verdade, um processo que é de expropriação da cultura africana, e que a gente precisa nos legitimar enquanto herdeiros do que é nosso, porque quase tudo que tem nesse país é da cultura e da tradição africana, porque foram nós que trazemos, e nós trazemos e mantemos ela aqui, por isso nós somos a maioria nesse país. Isso é a matemática que a gente ensina para as crianças. A gente ensina, por exemplo, a ciência a partir das ervas, da natureza e do saber indígena. A gente estuda as relações, a gente estuda, né, a família como afetividade, que a gente não teve direito de manter os nossos laços consanguíneos enquanto família, mas que a gente pode afetivar as nossas famílias. E que família não é só o que geramos, mas é o que nós nos cuidamos e nos protegemos. Isso é família. Quem gerou, quem deixou de gerar, aqui é assim. Aqui não tem, por exemplo, todo mundo é mãe, todo mundo é tia, todo mundo é irmão, todo mundo é primo. É uma bagunça. Quem vem para cá não consegue entender muito como a gente está falando. Mas quem nos conhece sabe perfeitamente de onde que eu estou falando. E que quando a gente se apresenta assim, a gente percebe uma liberdade de comportamento de um povo negro que lugar nenhum nesse estado nos é permitido. E aí a gente começa também a dizer que, por exemplo, a nossa história, elas estão sendo contadas ainda hoje, vivenciadas, e quem quiser pode vivenciar, é só chegar no terreiro. O terreiro, na verdade, são os livros vivos de todas as nossas heranças culturais, da culinária, dança, musicalidade, corporidade, comportamento, relações, acolhimento, tudo isso é africano, ainda está muito vivo dentro dos terreiros, mas que para uma sociedade eurocristã, ela demonizou os terreiros justamente para nos distanciar das nossas identidades. E aí a gente trabalha muito isso com as crianças, e aí a gente vai pegando, né, a gente vai mostrando para elas que a nossa história, na verdade, ela vem antes da escravidão, e a gente precisa dizer isso, né? As crianças precisam saber que o negro no Brasil, ele não começa na escravidão, ele começa em África, sabe? A gente precisa devolver para a branquitude que a escravidão é dela, é um crime dela, que o racismo é uma prática violenta dela, sabe, que torna ela uma pessoa imoral, antiética. A gente precisa colocar isso. E a gente precisa criar a nossa sociedade preparada para isso, para que ela não continue adoecendo mais por causa da branquitude.
E aí, um dia eu sou convidada para trabalhar na Prefeitura de Belo Horizonte, e aí eu encontro uma pessoa que aí eu vou entender, então, o que, que é a língua do branco. Eu encontro uma pessoa que ela consegue traduzir, né, na língua acadêmica, porque eu não quis, eu resisti de apagar a minha oralidade, e eu encontro o Jair, que é um grande irmão, que também é um homem negro, e que tem uma sensibilidade, um olhar, que não perdeu a sua identidade, mesmo sem territorialidade. E aí o Jair me ajuda, então, eu começo a dominar, eu escrevo um livro denunciando a prefeitura enquanto racista, denunciando a escola enquanto uma violência que ela causou à nossa infância. E aí eu encontro o Jair, eu falo com o Jair, eu quero escrever, mas eu tenho vergonha de escrever, porque eu não falo igual os livros. E aí o Jair pega e fala, você pode escrever o que você quiser. E aí eu escrevi um texto que eu queria terminar. Sim, eu queria terminar o primeiro, né, trazendo o vídeo que eu trago do Educa Quilombo para vocês entenderem o que, que é, né, a alfabetização aqui no Manso, e depois eu encerro com o texto. N-O. N-O. Esse negócio é peixinho. O que tiver velho, você me dá. Conhece, Luan, peixinho? Não, conheço Vem cá, você vou te ensinar a plantar. Onde que eu coloco? Aqui que é pra colocar? Ah, eu só coloco. Onde você coloca o quê, amor? Você vai colocar, nós vamos colocar um vasinho pra você. Luan, pega aquele pote de bambu lá que nós vamos plantar. Aqui você vai plantar o peixinho. Ó, ela é criança. Exato. Peraí, deixa eu passar na frente, Pedro. Não, eu tô com duas crianças. Sobre as crianças, né, a participação e o envolvimento das crianças, né, elas começam a gostar muito de mostrar de reproduzir o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Elas começam a mostrar elas sabem, elas têm a consciência de que outras crianças vão estar vendo elas a partir de uma de uma de equipamentos tecnológicos, né? Ei, gente, eu sou do Quilombo Manso. Eu tô com meu primo aqui, agora que ele chegou, ele chama Luan Francisco. Meu nome é... Olá, gente, eu sou do Quilombo, o meu nome é Luan Manso. Meu nome é Luan Francisco Elias Salles, mais conhecido como Luan Manso. E eu sou do Quilombo Manso, Ungunzo, Caiango, a força de Caiango. A minha avó, que é a dona dos terreiros, a mãe santo da casa, ela fala que Manso, Ungunzo, Caiango é a força de Caiango. Mas eu falo que é a força de Inhaçã, porque ela fala Caiango, porque Caiango é a qualidade de macamba dela. E a benção para quem é de a benção, axé para quem é de axé, macuio para quem é de macuio e colofé para quem é de colofé. As crianças, elas criam e recriam, então acaba sendo mais uma troca, porque a gente aprende também a partir do que elas trazem dentro das suas memórias. Quando eu pensei no Educa Quilombo, eu pensei que a nossa educação precisava estar dentro desses espaços de educação. E as nossas crianças precisavam ser reconhecidas a partir dos seus territórios e a partir das suas culturas. A cultura das crianças por exemplo, o Luan, que é o meu neto, com 6 anos de idade, aos 5 anos, no primeiro ano que ele acessou a escola, ele levou toda a sua cultura, toda a sua educação quilombola para dentro da escola. E aí, nessa vivência, nessa relação, nessa socialização com a escola formal, a própria escola não estava preparada para lidar com o tamanho, né, da cultural e da tradição do Luan, como também base curricular.
tomate ou esse é tomate? Gente, eu conversei aqui com meu primo e ele disse que quer participar do projeto. Vocês deixam? A gente pode ensinar, então. Essa semana a gente pode ir lá em cima, aí a gente chama todo mundo, chama todas as crianças, todas você pode fazer uma lista, a gente faz uma lista, chama todas, avisa, aí a gente ensina. Ele não precisa fazer uma lista, é só a gente guardar na cabeça e ensinar. Ô Pedro, e essa semana não dá não, viu? Essa semana eu faço santo. Ô Luan, esse áudio seu agora me fez ir lá quando eu era pequena, porque o Pai Benedito me ensinava a fazer uma simpatia e eu falava para ele assim que eu não sabia escrever. Aí ele pegava e falava para mim assim, feitiço bom, Sinhá, não é o feitiço escrito não, é o feitiço guardado na memória. E agora eu lembrei disso, que você falando, não precisa fazer uma lista, a gente tem que guardar na cabeça. Mas é bom fazer lista também, viu, Luan? É bom aprender a escrever, é necessário, até para as pessoas entenderem o que é que está na nossa cabeça. E aí, o Educa Quilombo, ele vem muito dessa prática nossa de entender que as nossas culturas, elas não são eixos para mediar ou para diminuir a violência. Elas, de fato, são práticas para alfabetizar, né, uma sociedade, porque elas trazem outros valores e outras formas de aprendizagem, principalmente da relação humana, da relação afetiva, da relação com o território, da relação com o planeta. Falar do Educa Quilombo é falar que é possível uma educação que reeduca uma sociedade que foi educada dentro de conceitos e princípios de uma cultura, de uma tradição que muito colonizou uma outra parte dessa sociedade, que muito apagou uma outra forma de educação. Bom, gente, eu vou deixar vocês, né, nesses 10 minutos fazer seus comentários, mas eu acho que é isso, né? Há possibilidades da gente contracolonizar, né, a educação, a sociedade, na verdade, o mundo. Peço licença aqui mais uma vez. Agora para falar do encanto, né? Eu já tinha visto esse vídeo e fico grato por ter a tua presença aqui, Macota, e possibilitar, né, a gente ver e rever ou
revivenciar esse momento, né? Fui uma criança de terreiro, e assistir me traz as memórias boas, né? As boas lembranças. Hoje, enquanto educador, tentar fazer um trabalho dentro da comunidade, às vezes a gente vê alguns empecilhos, né, colocado pelo povo que não tem não teve essa vivência, né, que a igreja acaba querendo apagar toda essa história, né, tirar da comunidade todo esse aprendizado, né, o aprendizado de terreiro, por exemplo, que esses dias eles perguntaram para mim, nossa, você toca? Você toca por quê? Eu falei, claro que eu toco, sou macumbeiro, aprendi a tocar isso aqui muito pequeno. E eles, né, as crianças no qual eu dou aula, hoje no espaço onde eu dou aula, elas irem saindo também das suas caixinhas de proteção, porque é isso, né, ninguém falava, sou de terreiro, eu, né, enfim, e hoje já ver essa fala deles, né, eles virem se assumindo enquanto crianças de terreiro, enquanto, né, e eu fico muito feliz por a gente ter essa oportunidade de ver que é possível sim sair desse sistema e ver vários outros meios de educar, né, ou de aprender junto com eles. Então, eu fico muito feliz aqui pela sua presença, e que bom que eu tive a oportunidade de revivenciar isso enquanto pessoa adulta hoje, mas fico muito feliz. Hoje a gente ainda continua, né, com essa missão de entender que a gente acredita que é educação, né? A gente acredita que a educação ela nos deve isso, de fato, ela tem essa dívida com a gente, de nos compreender a partir de quem nós somos, de onde viemos e como vivemos, né? E que isso também, né, é educação. E a gente está agora, recentemente, a Aline está aqui, é uma das nossas também, a gente fala quilombadas, pessoas que chegam, a gente fala, né, que são aquilombadas, e a gente está nessa construção mesmo, dessa continuidade de, né, desafiar mesmo a educação, rompendo esses conceitos impostos como um conceito de formador de opinião, de formador, né, de sociedade, e que a gente precisa estar inserido ali, de fato, né, sem precisar nos moldar. Pode falar, Janaína. Bom dia para vocês todos, todas, todas. Primeiro, agradecer a Macota, né, por esse encontro com a gente. Estou muito emocionada. Sempre acho que eu não vou falar nada, mas no final acabo falando alguma coisa. E aí, por dois motivos. Primeiro, porque eu sou uma criança de terreiro, né, de terreiro de Umbanda, afilhada de Pai Benedito, né, que eu carrego com muito orgulho, né, esse apadrinhamento, né, e puxo orelha quando é preciso, né, porque eu sou uma filha rebelde. E você começou a falar do nome, o meu nome no terreiro é Janaína, e é por isso que aí, tá, eu não falei isso na primeira vez que me apresentei, isso dá um problema danado, porque às vezes eu chego como Janaína, e o meu nome é Daniele, na verdade, né, e no terreiro me chamam de Janaína, nunca me revelaram o motivo disso, mas é interessante como vira um gap dentro do terreiro, e eu atendo como Janaína. Na rua eu não atendo como Janaína, mas no terreiro me chamam de Janaína e é outra coisa. E aí você estava falando da coisa do nome, né, das nossas origens, né, de como é que a gente se apresenta, né. E um dia eu pensei assim, a partir do momento que eu escrevo, e eu escrevo pensando as discussões da ancestralidade, eu vou me apresentar como poeta Janaína, né. É por isso, agora eu estou revelando aí para o grupo, que é esse nome. Então, Macota, quando você traz assim essa fala, você vai revirando as nossas profundezas, né? E não tem como não ficar emocionada. Uma outra contribuição, e aí é mais para trocar mesmo, é a escola, né? Eu sou professora de história, né? Me apresento como educadora antirracista e trabalho numa região, acabei de sair de uma região periférica daqui do Rio de Janeiro, que é em Oaíba, é a zona oeste do Rio de Janeiro. E aí eu vejo, comecei a chorar quando você
traz essa questão do silenciamento, nas crianças silenciadas, o apagamento dessas crianças nas escolas, né? E uma vez eu tentei trabalhar com uma pesquisa sobre crianças de terreiro, não consegui justamente por conta do racismo religioso dentro dos espaços escolares, inclusive por parte dos professores, né? Muito mais do que as crianças, elas estão muito mais abertas, adolescentes, inclusive, né, que todo mundo acha que é muito rebelde e tal, eles estão muito mais abertos a ouvir e a compreender do que os adultos que já estão ali muito engessados. E aí eu fiquei com medo, né, na época, de trabalhar com essa temática e acabei desistindo, né? Na época era uma pesquisa que eu queria fazer de pós-graduação, enfim, acabei desistindo. E aí você traz essa força, né, mostrando para a gente que é possível, e é possível por outras frentes, que não é essa escola, né, com políticas públicas da colonialidade, pegando um gancho aí do primeiro momento da fala da Bárbara, né? E aí eu quero só dizer para você que eu estou muito feliz, muito, muito satisfeita de estar aqui com vocês, e como a gente aprende, né? Você, Macota, para sempre, né? Ensinando o tempo inteiro, abriu a boca, falou. Então, assim, é só agradecer esse encontro que emociona a gente, que faz a gente voltar para a sala de aula forte, né? Ter força para continuar, porque tem dias que a gente tem vontade de desistir, né? De falar, a gente está sozinho, mas a gente não está sozinho, não. Então, obrigada por tudo, obrigada por tanto. Rita, fica à vontade. Oi, pessoal, eu acho que eu não consigo abrir a câmera. Não que eu esteja tapada de touca, mas é porque se eu abrir, eu acho que eu não consigo falar. Eu queria dizer para vocês que eu falo desde aqui do Rio Grande do Sul, bem no extremo sul, na pontinha ali, na Lagoa dos Patos, né? Então, eu sou de Pelotas e junto comigo aí no curso tem o professor Rogério e a Priscila, também, embora seja de São Paulo, ela é uma nômade, né? Ora ela está em São Paulo, ora ela está em Salvador, agora ela está em Pelotas, e sabe Deus por onde ela vai andar. A gente faz parte de um grupo de pesquisa que está estudando isso que a poeta Janaína falou, né? Que é a vivência das crianças de 0 a 6 anos nos terreiros de Batuque, né? Que é a religiosidade de tradição de matriz africana, muito bem diferente do catimbó, do candomblé, etc., mas é a nossa matriz aqui do Sul, e a Umbanda e a Quimbanda. Então, a gente está começando um processo coordenado pela professora Miriam Alves, Miriam Olori, né? E exatamente isso que a gente queria trazer para vocês, assim, do quanto foi potente a fala da Macota, a sua bênção, Macota, e assim, e quanto é necessário, né? E quanto mais pequena a criança, mais espontânea e menos colonizada. É o que eu vou percebendo de como as crianças, ainda bem pequenas, se manifestam com as aproximações com a tradição, brincando, mas com aproximações. Na medida que a escola toma corpo na vida delas, elas vão sendo colonizadas e sendo afastadas dessa tradição, ou vista como uma coisa ao lado, né, na margem, né, da sua própria história de vida. Como a Macota revelou, eu tenho 59 anos, então, lá na minha ficha da escola, eu lembro da mãe fazer a matrícula e eu dizer, fica a 2 quadras da minha casa, a escola onde estudei quando criança. Diz assim, dizia a religião, e eu vi a mãe dizer que era católica. Aí eu puxei o braço da mãe, né? Porque eu sou de terreiro desde que nasci. E aí quando ela me apertou, me beliscou, alguma coisa assim, e na rua ela disse, a gente não pode dizer, senão não vão te aceitar na escola. E a diretora da escola, eu encontrei numa festa de tradição de matriz africana algum tempo depois. Então,
para a gente ver os silenciamentos, mesmo as pessoas sendo pretas e da tradição, como essa colonização nos enfrenta, né? Nos enfrenta. Muito obrigada. Era só isso que eu queria dizer, e dizer que eu estou gostando muito do curso, viu? Muito mesmo. Obrigada a todos, a todas e todos. Anne, fique à vontade. Já é bom dia, boa tarde já, que a gente já entrou no horário do almoço. Primeiro é um prazer estar fazendo o curso. Sou a Benção Macota. Eu sou Anne, aqui de Belo Horizonte, conheço bem o Quilombo Manzo, e me sinto muito agraciada de poder, a cada vez, né, que vou à senzala de Pai Benedito, a cada festa, e a cada momento, né, fora desses momentos festivos que eu vou a esse quilombo, eu me sinto muito acolhida por Macota Cássia, por Muyandê, e aprendo muito com todas as crianças que estão lá, que realmente é um diferencial de todos os locais, assim, de terreiro que eu já passei, assim, e a gente chega ao Manzo, a primeira coisa que a gente vê são as crianças, né, e são muitas crianças que estão ali a todo momento. E aprendo muito com o Luan e com todos os outros, né. E a minha pergunta é mais no sentido assim, né, que pensando em tudo que a senhora falou sobre a questão do silenciamento, do apagamento e do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Educa Quilombo, eu fico pensando assim, como que são tecidas essas relações com o entorno, assim, com a escola que essas crianças do quilombo frequentam, né, se elas são escolas quilombolas ou não, se você sente que tem uma abertura de diálogo para que seja contemplado esses conhecimentos que estão sendo tratados lá no quilombo ou não, né, porque, de certo modo, assim, né, fica no ar, assim, essa sensação de que a criança, ela vai para a escola num turno e na hora que ela volta, pode ter, assim, uma sensação de que aquilo que está sendo ali trabalhado diariamente ali no terreiro, né, seja meio que apagado, seja meio que desmanchado, seja, assim, estereotipado como algo que seja errado, como algo que não possa. Então, eu fico pensando muito assim, queria muito saber sobre isso, se tem esse diálogo, e havendo esse fato, né, de um possível apagamento, de um desmanche, digamos assim, de quando essas crianças regressam da escola para o terreiro, como que é feito esse trabalho lá pelo Educa Quilombo. Então, Ana, saudações rever você aqui. A gente faz algumas ações, né, e é aquilo, a gente sempre faz essa interrogação às crianças, do que elas estão aprendendo dentro da escola. Hoje o Quilombo ele tem esse rompimento, né, do núcleo familiar, porque parte do núcleo está aqui em Belo Horizonte, outra parte está em Santa Luzia, então, mas aí a gente usa a tecnologia para nos aproximar, então as crianças, elas gostam muito de usar nesses equipamentos, e aí a gente provoca, olha, tem reunião hoje com a tia Cássia, então vamos conversar, vamos falar um pouco sobre uma brincadeira que a gente faz muito pelo celular, que é nas reuniões, a gente ensina elas a tocarem o rosto e dizer, olha, o que é de África que você traz? E aí elas falam que é o cabelo, elas falam que é o olho, elas vão se desenhando no corpo, e vão olhando para o outro e se reconhecendo, e aí a gente vai fazendo esses tipos de ações, até porque a gente pergunta na escola o que vocês aprendem, como que vocês se reconhecem um no outro, e aí não tem esse momento, né, a gente vê essa ausência mesmo de falar da negritude dentro da escola, é impressionante. E aí a gente vai falando, trazendo isso o tempo todo, porque você precisa reafirmar com essas crianças, porque um dia elas vão ouvir que elas são negras, né? E elas precisam saber diferenciar esse tom de que elas são negras, aonde é que eles querem ou justificar a presença delas, ou às vezes excluir o direito delas estarem presentes. Então a gente precisa falar isso sim com as crianças e trazer, né, a importância e toda a beleza e riqueza
da negritude. E aí a escola, por exemplo, a escola infantil não fala isso, ela é ausente. Mas, ao mesmo tempo que ela é ausente, ela reafirma, né, os estereotipos, a beleza, o encanto, o encantamento, né, da branquitude. Então, a gente precisa ter esse contraponto também, porque existem todas as pessoas dentro da escola. E aí, infelizmente, a escola não é quilombola, por isso que a gente entendeu que a gente precisava ter um espaço, que a gente ia também trabalhar a educação, né, no sentido de uma educação quilombola, porque nós não temos essa escola, e aí, ao mesmo tempo, também a gente não consegue um diálogo direto com a escola. É absurdo isso, mas a gente não consegue, né? A gente não participa, por exemplo, do plano, né, de política pedagógica, a gente ainda não tem acesso. Eu acho que isso deveria ser um dever da escola, apresentar o plano político pedagógico, isso deveria ser uma coisa compartilhada com os pais, até para entender, né, quais são os cuidados que se está dando aos filhos. Eu falo que o plano político pedagógico, por exemplo, ele, na verdade, ele funciona como um currículo, sabe, da educação. É a mesma coisa que você vai trabalhar em alguma empresa, você leva um currículo, você está ali se comprometendo com o que você vai prestar de trabalho. E eu acho que o plano político pedagógico ele também deveria vir nesse mesmo contexto para nós, enquanto pais, até para a gente poder colaborar, né, participar mais dentro da escola. E eu não desconstruo a importância da escola, né, para as crianças aqui. Eu falo com elas que a gente tem muito ainda que mudar a escola e que elas precisam ajudar isso nesse lugar. E falo para elas assim, olha, faz de conta que a escola é o quartinho do fundo, que às vezes vocês têm que ir lá para poder buscar alguma coisa que a gente precisa dela aqui no momento. Então é bom vocês saberem tudo que tem lá, sabe? Porque quando vocês forem elaborar qualquer receita aqui, vocês podem recorrer lá. Então, mas a escola deveria tratar a gente também assim, né? Como uma comunidade. E a gente não sente ainda parte dessa comunidade escolar da escola. Aí a gente faz algumas ações, por exemplo, a gente, para poder interagir com todas as crianças que frequentam essa escola e a família da comunidade. Aí, antes da pandemia, a gente desenvolveu a Rua de Herê. A gente quis mostrar, a Ludaiola está aqui, e deixa o Herê brincar, e a gente quis mostrar que era possível também que as crianças negras, as crianças pobres, elas também poderiam ter o direito à rua, ao território, sabe? E que esse território tem que trazer segurança para ela. E aí a gente falou, olha, não tem brinquedo, nós não queremos, o Sesc queria até ser nosso parceiro, colocar, né, Lu, colocar piscina de bolinha, pula-pula, a gente falou, não, a gente não quer brinquedo, a gente não quer fila. A gente não quer crianças competindo com crianças. E aí vieram também os indígenas, crianças indígenas. Então, foi uma brincadeira realmente de crianças brasileiras, sabe? E a escola precisa falar isso. A escola precisa falar dessa diversidade, né, que é a população brasileira. Ela não pode falar só de menino e menina, de homem e mulher, ela tem que falar da sociedade como um todo e todas as suas diferenças, as suas especificidades, os seus territórios, as suas culturas. Uma coisa também que a gente percebe que não nos aceita muito nós dentro da escola enquanto humanos, porque nós somos uma comunidade de tradição de matriz africana, a nossa religiosidade ela grita na frente. Ela grita antes da nossa identidade quilombola, da nossa identidade negra. E aí a escola acha que isso é problema, mas, ao mesmo tempo, ela justifica muito bem, por exemplo, né, a capoeira dentro da escola, mas ela não conta de onde vem a capoeira. E a história que a gente tem aqui, por exemplo, no Manzo, é que a capoeira ela sai de dentro do terreiro. Sabe, a capoeira, na verdade, ela foi protegida pelos terreiros, por isso que se louva Emanjá, se louva Ogum, Emanjá porque é dona da cabeça, Ogum porque é o guerreiro que protege o território,
E aí eles inventam assim, não, mas a gente vai fazer uma capoeira aqui que não pode cantar esses cantos. Eu falo, então não vai contar uma história e não vai dizer. A mesma coisa, eu vou contar a história da Branca de Neve, mas a menina é negra. Eu tenho certeza que eles vão se sentir incomodados, sabe? Então, assim, mas eles não preocupam com os nossos incômodos. E aí a gente, aí vem falando, por exemplo, a capoeira de Jesus, o acarajé de Jesus, e eu falo, gente, a gente precisa parar com isso, porque ninguém, por exemplo, fala que o jiu-jitsu é de Jesus, que a esfirra é de Jesus, ninguém traz isso, sabe? E eu acho que isso também é um papel da educação. Não que a educação tenha que debater isso, mas se ela pudesse, pelo menos, provocar essas discussões na sociedade, isso já nos ajuda muito, sabe, a desconstruir, a contracolonizar todo esse sistema, sabe? A gente consegue derrubar esse sistema que entende, né, por exemplo, que o capitalismo ele tem muito mais valor do que as tradições, né? A gente é uma comunidade que a gente, por exemplo, as comunidades tradicionais, os terreiros, eles não contribuem tanto com o capitalismo quanto eles querem, o capital quer. E aí isso acaba sendo um incômodo, tira de dentro dos territórios, o que a gente tem visto, por exemplo, né, de ataque aos terreiros dentro dos territórios periféricos, isso tudo é uma coisa que a gente precisa estar discutindo todo dia. Isso é racismo estrutural, e ele existe. Ele não tem uma idade, não, ele afeta uma família em geral, em toda a sua faixa etária da família. E a gente precisa estar discutindo isso, sim. O professor, enquanto é negro, ele é limitado, ele é fiscalizado, ele é vigiado, ele é acompanhado o tempo todo, sempre tem alguém sondando dentro da sala de aula dele para ver o que é que ele está aplicando que não está de acordo com o formato da sociedade. E aí o professor acaba adoecendo também, porque ele identifica o aluno ali, ele se identifica com o aluno ali, mas ele não pode dizer, olha, eu conheço a cultura, eu conheço a tradição, vamos falar sobre ela? Não pode, porque tudo que é do preto está relacionado, né, à marginalização, à demonização, né, e aí a sociedade, ela quer aquela caixinha, aquele formato de que cada um de nós já está, né, decidido aonde que é que nós vamos. E se a gente não vai, aí ao invés de criar escolas para ensinar, eles criam cadeia. A gente tem que falar isso. Macota, a senhora falou de um texto que a senhora gostaria de partilhar também conosco? É bem rápido, a gente já está no final, né? Eu vou ler, acho que a gente já passou do horário. Eu vou ler o texto, então, aqui, tá? Esse texto, na verdade, eu escrevi, e aí, como eu queria, né, divulgar, publicar esse texto, ele foi publicado numa revista, e aí existe também isso, a exigência de uma escrita que não é nossa, mas a academia, ela exige que a gente tenha que escrever enquanto branco, sabe? E aí isso também é um incômodo que para mim é uma também das caminhadas que a gente um dia vai conseguir romper. É impressionante como as pessoas apresentam um comportamento colonizado sobre o que entendem quando se refere a nós, povos tradicionais. Elas agem reafirmando um discurso colonial sobre uma crença na ilusão de que nós, descendentes de povos africanos, não temos almas. Igualmente, os colonizadores fizeram com a forma de justificar toda a opressão e exploração a que submetem aos povos africanos escravizados. Sustentando tal discurso numa suposta mitologia cristã, como parte dessa estratégia de subjugação, foi necessário também a destruição de nossos vínculos familiares e ancestrais, nos atribuindo nomes aleatoriamente que fossem nomes de santos, de terra ou dos próprios escravocratas, arrastando a desgraça da escravidão para uma história subjetiva e familiar dos nossos povos, tornando-se quase uma parte de nós mesmos
ao não reconhecimento às nossas origens através das nossas nomeações arbitrárias e dificultando imensamente a recuperação dos nossos vínculos originários. Até os dias atuais, percebemos como essa perversidade se mantém e se alastra na relação entre pessoas negras e brancas, nos mostrando que essas pessoas ainda não evoluíram no seu modo de pensar e no seu agir. Encontram-se subjetiva e espiritualmente soterrados na era colonial. Na relação entre a negritude e a branquitude, se torna nítido como esses ainda insistem em falar por nós, pensar por nós, e afirmando em nós só um minuto aqui, e afirmando em nós uma incapacidade de coordenar, organizar e até mesmo administrar as nossas vidas, nossos negócios, nossos terreiros e até mesmo as nossas próprias casas e nossos corpos. A impressão que passam é que nunca ouviram nada referente à escravidão, como uma imposição colocada por eles, como um dos maiores crimes da humanidade e o racismo já realizaram. E agem como se nós, pessoas negras e povos indígenas, devemos a eles a liberdade que temos hoje. Mesmo que ainda seja uma liberdade limitada e ordenada pela opressão simbólicas, que recebem reforços na ausência de políticas que as combatam de formas efetivas. Vale reforçar um crime cometido em nome de um Deus cristão, mas em prol de uma exploração de alguns povos indígenas e africanos, para o acúmulo de riquezas para outros europeus a princípio. Leia-se o roubo, sequestro, exploração, apropriação, extermínio em massa, entre os outros. Um crime cruel cometido por seus antecedentes e, em razão desse crime e do que se criou com ele, gozam de um privilégio social, ou seja, fruto da usurpação e desumanização de outros povos. A perversidade maior está na falta de ainda alimentarem o pensamento que devemos a eles gratidão, como se nós, após a abolição, vivêssemos sobre as suas sobras e com suas sobras. Nós devemos nomeá-los ou tratar como ingenuidade ou o que é perversidade, pois, por se julgarem superiores, devem ter e exercitar a capacidade de refletir, se responsabilizar e se ressignificar a relação com o mundo ao se destituírem da arrogância como postura, especialmente diante de nós, pessoas negras e indígenas. O símbolo de nossa cultura, nossa religiosidade e nossos modos de vida, nossos antepassados sobreviveram e nós sobrevivemos graças à nossa capacidade de ressignificar um modo de viver diante dos horrores e das limitações das violências coloniais, bem como ainda fazemos nos dias atuais. Graças à nossa capacidade de organizar e até mesmo de manter nossas crenças e modos de rezar em um regime de intensa perseguição racial. E se hoje conseguimos chegar até aqui com uma população majoritária, não foi por gratidão de nenhum colonizador ou do Estado que o sucedeu. Portanto, a manutenção da nossa cultura, os símbolos da nossa existência e presença no mundo, bem como as nossas sobrevivências como corpo físico e identidade racial, em tantas etapas sucessivas e tentativas de nossa dizimação, informa-se que não somente temos uma alma, mas toda uma ancestralidade que recobre a nossa humanidade e que ainda dispomos de cuidados a esses outros, por entenderem que carece de um sentido de alma e de inteligência emocional e racial. Parece que a ilusão da superioridade torna-se pessoas brancas, talvez nem todas, muito pequenas em seu pensar, e que, de fato, nos atrapalha a caminhar para uma relação humanitária, a partir da qual, reciprocamente, nós enxerguemos e nos interpretamos como iguais, compartilhando mutuamente de uma humanidade plena, na qual a regra das diferenças, diferente da regra do racismo, sirva apenas para aprendizado daquilo que ainda não nos foi apresentado. Como diz uma de nossas grandes referências no enfrentamento ao racismo, a Sata Shakur.
Podemos prender nossos corpos, podem prender nossos corpos, mas jamais vão conseguir aprisionar nossas mentes. São solos férteis de possibilidades infindáveis, e foi assim que nossos ancestrais sobreviveram e superaram ao racismo e à sociedade colonial e mantiveram suas tradições, conhecimentos e saberes vivos, fazendo de nossos pensamentos estratégias para nos multiplicar, pois sabemos muito além do quanto somos capazes de pensar a partir de nossas matrizes existenciais, um pensamento enegrecido, pois uma das facetas do racismo e as violências coloniais e contemporâneas, ao subjugar pessoas negras de várias formas e nos forçar a aderir a um pensamento embranquecido, ou seja, a uma ideologia racial a partir da qual julgamos tudo que seja branco e oriundo de sua cultura seja mais valioso. Assim, muito mais que um desejo embranquecido, que significaria a confirmação da adesão à ideologia da superioridade racial branca, ao reforçar o aspecto de matrizes culturais africanas e afrodescendentes, reforçando não somente a igualdade como discurso, mas como um fato existencial e concreto, originário da gênese de quaisquer povos. Buscamos ainda sensibilizar ou incutir um senso de humanidade a estes que batem em nossas portas e se sentem superiores, que acreditam que lhes devemos gratidão, mas não passam de ossos de um corpo seco, sem essência. Foram a continuidade, corrompidos pelo racismo e pela ilusão da superioridade. Todo esse apego cultural da colonização tem alimentado o racismo e permitido a permanência no tempo, bem como nutrindo-lhe de mais força e o tomando cada dia mais violento, mais exterminador. Nossas tentativas embranquecidas, nessa tentativa embranquecida de não aceitar que perdeu o poder sobre nós, na verdade, um poder que nunca tiveram, muito embora tenham construído uma estrutura ideológica apressiva, persistente, o bastante para causar desigualdades reais que, por ignorância ou má-fé, foram lidas como justificativa legitimatórias do discurso racista. E, numa atitude nostálgica, agem como se isso fosse possível retornar. Usam das estruturas governamentais para impulsionar o genocídio do povo preto, apropriar dos espaços de poder para construir e legitimar um discurso de ódio oficial, talvez por vergonha da responsabilização pela violência seculares e pela arrogância de não se virem como os iguais. Precisamos admitir também a hipótese do temor da reparação material, uma vez que um dos elementos que dá a sensação de superioridade nessa sociedade regida pelo dinheiro é a diferença econômica que proporciona o acesso a bens e serviços considerados raros. Assim, temem em admitir que o motivo do qual tanto se orgulham, na verdade, deveriam ser motivo de vergonha, por ser produto da expropriação e exploração de outros povos. A questão é que a colonização, o Estado racista e a branquitude nos tiraram, povos indígenas, africanos e afrodescendentes, e ainda tentam nos tirar elementos que são irreparáveis. Por isso, não vou admitir que pensem, falem ou decidam algo de mim, para mim, sem nós. Ainda assim, eu volto a cuidar do meu lugar, para torná-lo possível para o nosso povo, nossos animais, nossas árvores, nossas águas e o fogo. Tudo quanto um pensamento colonial. A responsabilidade deve ser colocada à frente como discurso que legitime e honre compromissos de solidariedade e igualdade compartilhados mútua e reciprocamente em favor de um projeto humanitário, consiste em coerente com a sociedade na qual vivemos e reconhecemos em suas origens. A história que se construiu, as diferenças entre os povos, são sinônimos de níveis hierárquicos da humanidade. Precisa ser refletida à luz da sociedade, pretendida nos discursos como instrumento de restituição da alma desse povo que, desde o início, por ouro ou prata, olham quem morre, então veja você quem mata. Como nos lembra o Racionais. Se perdeu a própria ganância e busca pela riqueza, vale lembrar que um povo sem alma
é como se fosse uma comunidade de fantasma em que nem toda a riqueza do mundo seria suficiente para garantir paz entre as mulheres e homens na Terra. O racismo é o legado e a experiência de um povo sem alma. É isso.